Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Segundo consta em Gênesis, depois do dilúvio, houve um incidente entre Noé e um dos seus filhos, que encontrou o pai nu. A sequência contada na Bíblia, no entanto, gerou debates infindáveis sobre o significado daquela passagem. Foi um caso amoroso? E, após isso, Noé teria amaldiçoado a África? Vamos entender mais sobre essa história associada ao lado oculto da Bíblia. Conforme podemos ler a partir do versículo 18 de Gênesis, depois de deixarem a arca com o fim do dilúvio, houve um incidente envolvendo Cam, um dos filhos de Noé, que o viu nu. Até aí nada de assustador, uma vez que hoje em dia o filho ver o pai e a mãe nus é considerado normal em certos laços da sociedade. Mas nós estamos falando de uma época em que nada era como hoje, isto é, de uma era onde o patriarcado tinha uma importância não só semântica, mas também moral, religiosa e política perante a sociedade. Mas o que mais intriga os estudiosos nessa parte da história bíblica é a forma com que a escrita original em hebraico se refere ao caso, usando um verbo que, para o contexto, não é simplesmente ver ou olhar. É mais do que isso. É provável, segundo alguns teólogos, que isso explique a origem da segregação racial existente no mundo, especialmente na África. Eu vou explicar. O versículo 18 começa relatando que os 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, saíram da arca e que foi a partir deles que a terra foi repovoada. Cam tinha um filho, Canaã. Noé, que era agricultor, providenciou logo uma vinha, é claro. Na primeira colheita de suas videiras, ele produziu e bebeu vinho. Embriagado, teria ficado nu dentro da sua tenda. Cam viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam no lado de fora. Sem e Jafé, porém, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como o rosto deles estava virado para o outro lado, não viram a nudez dele. Quando Noé acordou do efeito do vinho e ficou sabendo o que o filho caçula tinha feito, não ficou nada satisfeito com aquilo. Indignado, o velho Noé se dirigiu ao seu filho Cam, mas se referiu ao neto, dizendo: "Maldito seja Canaã, seja o escravo mais rebaixado dos seus irmãos." E ainda disse: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã o seu escravo. Expanda Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem. Seja Canaã escravo de Jafé." Isso está em Gênesis 9, de 22 a 27. Essa passagem por si só gera algumas discussões já há muito tempo entre os estudiosos. Por exemplo, por que Noé amaldiçoou o neto e não o filho que o viu nu? Uma interpretação comum é que Noé amaldiçoou Canaã, o filho de Cam, para demonstrar a gravidade do desrespeito de Cam, afetando a linhagem futura dele. Outra interpretação sugere que a maldição foi direcionada a Canaã porque ele representava uma nação que mais tarde se tornaria adversária dos israelitas. E ainda mais importante, o que Cam teria feito ao seu pai para que uma maldição como essa fosse proferida? No versículo 24 é dito: "Quando Noé acordou do efeito do vinho e ficou sabendo que o filho caçula lhe havia feito..." Note bem, o que o filho caçula lhe havia feito. O que será que Cam fez? Qual foi o seu pecado, afinal? Bom, alguns teólogos e estudiosos da Bíblia apostam que há incluído aqui uma conotação sexual, quando é dito que Cam viu a nudez do pai. A atenção dos teólogos se volta sobre o verbo ver, que para um grupo deles possui um significado mais íntimo do que simplesmente ter visto ou olhado. De acordo com o arqueólogo bíblico Rodrigo Silva, que inclusive não é de acordo com esse significado, esse ver estaria ligado a ter tido uma relação íntima com o pai. Sem dúvida, para qualquer cristão, essa é uma afirmação bastante atroz e sem qualquer fundamento. Mas, para esses estudiosos, não. A Bíblia, de acordo com vários entendedores escolados, é repleta de eufemismos sexuais. Cada um vê o que quer. Segundo o autor Carlos Orsi, entre os vários eufemismos usados para descrever o ato sexual, com a palavra conhecer, o termo ver a nudez de é claramente um dos mais certos. Sendo assim, o trecho "e viu Cam, o pai de Canaã, a nudez do seu pai" ganha uma conotação perversa. É possível que Cam tenha violentado o próprio pai?
aproveitando-se que ele estava sonolento e totalmente vulnerável? Bom, de um certo ponto de vista, a Bíblia afirma que sim. Para nós, o que hoje seria um crime imperdoável, naquela época tal atitude também tinha seus agravantes, tanto que Noé amaldiçoou as gerações futuras de Cão. Como se não bastasse a gravidade desse tipo de atitude, alguns estudiosos ainda veem uma relação desse pós-dilúvio com o racismo na África e no resto do mundo. Será? O que liga uma coisa com a outra? Bem, realmente temos aqui um vínculo bastante discutível, se não inexistente. Primeiro porque a Bíblia não se refere, hora alguma, a africanos ou cor da pele no sentido racial, muito menos no sentido depreciativo. Portanto, em outras palavras, não está claro quem foi o primeiro homem negro citado na Bíblia. Considerando que os eventos narrados na Bíblia se desenrolaram majoritariamente no Oriente Médio, é razoável supor que a maioria dos indivíduos retratados nas Escrituras possuísse uma tonalidade de pele acastanhada. Adão e Eva, sendo os progenitores da humanidade, teriam em seu código genético as variantes responsáveis pelas pigmentações negra e branca da pele, sugerindo que a sua própria pigmentação seria de um tom castanho escuro. No entanto, um dos primeiros indivíduos bíblicos que pode ter tido pele negra é Cuxi, um dos descendentes de Cam, e irmão de Misraim, Puti e Canaã. Cuxi, junto com seu irmão Puti, foram os fundadores dos povos africanos de pele escura. Os descendentes de Cuxi habitavam o lugar que a Bíblia chama de Reino de Cuxi, citado em Gênesis 2, versículo 13, que é o antigo Sudão e a atual Arábia. Hoje não é possível identificar essa terra, visto que os descendentes de Cuxi, os Cuxitas, habitaram a África e o sul da Arábia. Todavia, os antigos gregos já chamavam de etíopes, que quer dizer faces queimadas ou faces negras. Mais tarde, o termo Cuxi passou a restringir-se à Etiópia. Acredita-se que os cassistas da Mesopotâmia teriam também sido descendentes de Cuxi. Então, se Cuxi foi o antecedente direto dos africanos, por que então relacionar o seu irmão Canaã, seu pai Cam e seu avô Noé com racismo? Bem, para responder essa questão, nós temos que falar sobre a linguagem de Noé. A intenção do escritor de Gênesis ao narrar a maldição de Noé sobre Canaã parece clara. Os israelitas e os cananeus eram adversários, e ter o ancestral lendário dos cananeus, condenado pelo patriarca da humanidade, servia como uma ferramenta eficaz de propaganda. Contudo, a ligação feita entre Cam, pai de Canaã, e os africanos foi utilizada para fins políticos externos ao texto sagrado, servindo como justificativa para a escravidão africana pelos europeus. Essa associação foi um argumento poderoso, especialmente entre os falantes de inglês protestantes e, em particular, no sul dos Estados Unidos antes da Guerra Civil. Em sua obra The Curse of Ham, Race and Slavery in Early Judaism, Christianity and Islam, sem tradução para o português, David Goldenberg observa que, embora o texto bíblico não caracterize ninguém como negro, havia uma presunção generalizada de que Ham, uma variação do nome Cam, era negro e que, de alguma forma, a maldição da escravidão o afetava. Essa crença era compartilhada tanto por aqueles que apoiavam quanto por aqueles que se opunham à escravidão negra nos Estados Unidos no século XIX. A conexão entre Cam ou Ham e a cor escura tem as suas raízes em interpretações etimológicas europeias e posteriormente americanas desde o século XVIII, em que os estudiosos como o monge beneditino Augustin Calmet, que escreveu sobre vampiros na Europa Oriental e foi criticado por Voltaire, sugeriam que Ham, em hebraico, significava queimado ou escuro. Além disso, considerava-se a África um continente quente com povos de pele escura. Outras teorias sugerem que Ham poderia ser uma distorção do nome antigo do Egito, Cam, ou derivar de uma raiz que significaria servo. Goldenberg, por sua vez, discorda que o nome Ham ou Cam, que também pode ser traduzido como cão, não tem nada a ver com qualquer palavra hebraica ou semítica que signifique escuro ou preto. Segundo o autor,
Para os antigos hebreus, Ham não representava o pai da África quente e negra, e não há nenhuma indicação no relato bíblico de que Deus quisesse condenar os povos de pele escura à escravidão. Então, de onde surgiu essa interpretação em relação à maldição de Noé? Bom, nós temos aqui duas interpretações graves a respeito das atitudes de Cam e também do seu pai, Noé. A nossa certeza é que a natureza exata da transgressão de Cam e a razão pela qual Noé amaldiçoou o neto Canaã quando Cam pecou têm sido debatidas por mais de 2000 anos. E até o momento, há respostas de todos os sentidos, mas nenhuma delas é confirmada como a resposta exata para isso. Por que o castigo de Cam foi transferido para o seu filho Canaã? E por que tal castigo existiu uma vez que Cam apenas viu o pai nu? Voltamos à interpretação feita por alguns grupos de teólogos, que dizem que esse ver teria a ver com conhecer, e para conhecer algo você precisa tocar esse algo ou se aproximar o suficiente dele para saber dos detalhes, entre outras colocações. Mas, como já mencionei, há também uma outra visão dessa passagem que tem a ver com a destruição da Cananeia. E a ordem de Deus para a destruição dos cananeus tem incomodado tanto crentes como não crentes. Em Deuteronômio 20, versículos 16 a 18, encontramos o seguinte: Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor, teu Deus, destruí-las-á totalmente. Heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. A compreensão do episódio envolvendo os cananeus, conforme descrito em Gênesis capítulo 9, pode ser desafiadora e suscitar desconforto. É essencial reconhecer que para os israelitas da antiguidade, a assimilação dessa ordem divina foi um fardo consideravelmente mais pesado do que podemos imaginar hoje. A resistência dos cananeus às alianças com Israel, conforme relatado em Josué 11:20, foi um fator que impulsionou Israel a seguir de forma mais veemente o comando divino de aniquilação. Avaliar as circunstâncias enfrentadas por Israel ao se aproximar da terra cananeia não é uma tarefa simples. O isolamento dos povos pagãos tornava obscuras as justificativas para uma abordagem implacável contra os cananeus. No entanto, o capítulo 9 de Gênesis oferece uma visão esclarecedora, elucidando as origens das nações e as interações históricas de Israel com elas. A passagem destaca especialmente a corrupção moral dos cananeus, que justificava a necessidade de sua erradicação. Além disso, Gênesis 9 possui significado adicional, visto que tem sido historicamente utilizado para fundamentar práticas de escravidão e domínio opressivo sobre povos africanos. A suposta maldição de Cam foi erroneamente interpretada como uma justificativa para a subjugação dos negros por outras raças, particularmente os brancos. Contudo, uma análise detalhada do texto bíblico revela que tal interpretação não encontra sustentação legítima. Os versículos de Gênesis que estamos considerando devem ser entendidos no contexto da seção onde se encontram. Gênesis 9, versículo 18, inicia uma nova divisão que vai até o capítulo 11, versículo 10. Moisés fala ali do repovoamento da terra pelos filhos de Noé. Ok. Gênesis 9, versículos 20 a 27, explicando a tríplice divisão da raça humana pela dimensão espiritual de cada segmento. Enquanto os cananeus estão sujeitos à maldição de Deus, o filho de Noé, Sem, será a linhagem pela qual virá o Messias, e Jafé encontrará a bênção na união com a linhagem de Sem e o seu descendente final, o Messias. Depois do dilúvio, Noé começou a lavrar a terra plantando uma vinha. O resultado de seu trabalho foi o fruto da videira, o vinho.
Embora a primeira menção ao vinho não seja sem uma conotação negativa, não devemos concluir que, devido a esse excesso, a Bíblia sempre ou quase sempre condene o seu uso, conforme vemos em Deuteronômio 24, versículos 24 a 26, e em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Vale também uma nota de que a palavra de Deus ela não deixa claro, jamais em texto algum, a proibição à bebida, e sim aos excessos, que vale não somente para a bebida em si. Qualquer excesso que domine o ser humano, que se constitui uma idolatria a Deus. Então fica o registro de que o problema são os excessos. Muitos ficam incomodados diante da deplorável situação de Noé, o homem que antes do dilúvio fora descrito como justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Alguns sugerem que a fermentação talvez só tenha ocorrido após o dilúvio e que Noé estava simplesmente colhendo os frutos da sua criatividade. Embora não seja comum procurar desculpas para Noé, é necessário reconhecer que Moisés não ressalta sua culpa, e sim o pecado de Cam. Alguns sugerem vários tipos de males que poderiam ter ocorrido na tenda de Noé. Ainda que a linguagem empregada possa dar margem a certos pecados sexuais, conforme Levítico 18, talvez não encontremos nenhuma razão para presumir alguma atitude errada por parte de Noé, além da indiscrição da sua bebedeira e consequente nudez. Talvez a melhor descrição para o seu comportamento e seu estado seja a palavra impróprio. É impressionante a maneira pela qual Moisés se refere a esse incidente, com um mínimo de detalhes e quase nenhuma explicação. Ter escrito qualquer coisa a mais teria sido perpetuar o pecado de Cam. Hollywood, com certeza, teria nos levado para dentro da tenda de Noé numa grande tela em 3D e som surround. Já Moisés preferiu nos deixar de lado de fora junto com Sem e Jafé. Enquanto Sem e Jafé se recusaram a entrar, Cam não teve tantas reservas. Qualquer que tenha sido a falta de Noé, ele estava na privacidade da sua própria tenda. E era assim que Sem e Jafé queriam. No entanto, Cam entrou, violando o princípio da privacidade, e além de não ajudar seu pai, divertiu-se às suas custas. Cam não fez nada para preservar a dignidade do seu pai. Ele não cuidou para que Noé fosse devidamente coberto. Em vez disso, ele saiu da tenda e descreveu claramente aos seus irmãos o desatino que tinha tomado conta do seu pai. Eis o pecado de Cam. Existe uma clara correspondência entre as atividades de Cam, Sem e Jafé e as bênçãos e maldições que o seguiram. Sem e Jafé glorificaram a Deus quando agiram em conjunto para preservar a honra de seu pai. Cam desonrou tanto ao pai quanto a Deus por se divertir com a humilhação de Noé. Assim, Cam foi amaldiçoado e Sem e Jafé foram abençoados pela cooperação mútua. A questão que se levanta na maldição de Canaã é a seguinte: por que Deus amaldiçoou Canaã pelo pecado de Cam? E mais, por que Deus amaldiçoou os cananeus, uma nação, pelo pecado de um único homem? A explicação que melhor parece responder a essas perguntas é que as palavras de Noé não foram só de bênçãos e maldições, mas também de profecia. Embora seja verdade que os pecados dos pais visitem os filhos, isso é somente até a terceira e quarta geração, conforme é dito em Êxodo 20, versículo 5. Se esse princípio tivesse sido aplicado, todos os filhos de Cam deveriam ter sido amaldiçoados. Noé, através da sua visão profética, anteviu que as deficiências morais de Cam se manifestariam plenamente em Canaã e seus descendentes. Assim, a maldição divina foi direcionada aos cananeus, antecipando-se à sua futura conduta pecaminosa. A narrativa destaca que a maldição não é uma consequência direta das ações de Cam, mas sim do comportamento transgressor que Canaã e sua linhagem viriam a adotar. As previsões de Noé delineiam uma profecia. Canaã seria o espelho ampliado das falhas morais de seu progenitor, Cam. Essas mesmas falhas seriam mais tarde incorporadas pela sociedade cananeia. A maldição proclamada por Deus, portanto, não é arbitrária, mas uma resposta à iniquidade futura dos cananeus, refletindo o caráter moral dos 3 patriarcas e o destino coletivo das nações que deles surgiriam. Mas, diga aí, você já conhecia essa passagem bíblica? O que ela representa para você?
Deixa aí pra gente os seus comentários. Muito obrigado pela sua companhia especial. Até o próximo vídeo.